Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Senhor presidente, boa tarde, senadores, deputados. Senhor coronel, gostaria de fazer algumas perguntas objetivas. O senhor comandava alguma tropa na época da troca das mensagens? Não, senhor. Onde o senhor estava no 8 de janeiro? Estava na minha casa. O senhor era o interventor do dia 8? Não, senhor. O senhor era o ministro da Justiça no dia 8? Não, senhor deputado. O senhor era o presidente da República? Não, senhor deputado. O senhor foi preso injustamente no dia 8? Não, senhor deputado. Então o que o senhor está fazendo aqui? Eu te respondo. Basicamente, é mais uma narrativa frustrada da esquerda de atrelar, por conta de uma conversa fiada, uma fofoca, que não tinha nenhum risco potencial, com o presidente Bolsonaro. E enquanto isso, eu digo aqui para essa CPMI, que a esquerda que não assinou a abertura dessa CPMI, que trabalhou o contrário a essa CPMI, agora se faz o trabalho de trazer aqui factoides de um golpe que nunca aconteceu. Ah, porque se o golpe tivesse acontecido, se minha avó tivesse dente, ela chupava uva, pô. Ah, mas se o golpe tivesse acontecido, vocês estão investigando um golpe inexistente? É isso de fato que a esquerda está se prestando a fazer aqui? Enquanto isso, nós temos o coronel Naime, que já está preso há 5 meses sem ver os seus filhos, porque no dia da sua folga, ele foi requisitado, foi pra frente, na unha da mão, impedir com que pessoas depredassem prédios públicos. E o que ele recebeu como prêmio? Uma prisão. Enquanto isso, nós temos o senhor Capelli, que aí sim, era o interventor do dia 8, e olha que coincidência, todos os requerimentos de convocação dele não foram aprovados aqui nessa CPMI. O que isso quer dizer? Que trazem pessoas aqui para essa CPMI para poder esconder verdades das pessoas. Ou seja, Capelli não está sendo ouvido, mas está sendo ouvido uma pessoa que fez uma fofoca ali no WhatsApp. Enquanto isso, nós temos o fotógrafo da Reuters, que inclusive foi o fotógrafo de quem, senhores? Do vice-presidente da República, Alckmin, no dia da posse. E ele estava lá dentro e fez uma encenação com uma pessoa. Opa, não faz agora não, deixa eu filmar aqui primeiro. Quebrando ali prédio público. Nós temos também o Dino, que era assim, na época o ministro da Justiça. E vocês falam, né, com relação à quebra de sigilos, de troca de mensagens no privado. Ah, se a gente pudesse. Se a gente pudesse quebrar, né, o sigilo para poder ver as conversas privadas do então ministro da Justiça com o Capelli. Se pudesse ver as quebras de sigilo do presidente Lula desde dezembro até agora, o que será que nós iríamos encontrar? Porque eu confesso para os senhores, tá? Se alguém me parasse nesses corredores há 2 meses atrás, dizendo que, Nicolás, tem um vídeo mostrando o general do Lula dentro do Planalto dando água para os invasores. Eu confesso, eu não acreditaria. Então eu confesso que eu estou bem animado, estou bem curioso para poder saber o que aconteceu nas imagens, por exemplo, dentro do STF, dos outros prédios públicos. E por que isso aqui não está sendo discutido agora? Porque estão preocupados em fazer quase que um troféu com alguém que esteja, talvez, de uma maneira factoide relacionada ao Bolsonaro. De talvez serem heróis e dar uma voz de prisão ao senhor e falar, viu, nós conseguimos colocar na cadeia alguém que um dia, outrora, já estava ligado ao presidente Bolsonaro. O mesmo interventor, isso aqui é um ponto paralelo que eu quero trazer aqui, senhor presidente, é de que, Felipe, eles querem fazer disso daqui uma tentativa de se colocarem como paladinos da democracia. Vejam só, o Capelli, que lá atrás trouxe, sabe quem aqui pro Brasil? Fidel Castro. Fidel Castro que fundou o Foro de São Paulo com quem? Com Lula. Fidel Castro que confessou na Folha de São Paulo ter perseguido e matado homossexuais lá em Cuba. E que fundou o Foro de São Paulo, que até há pouco tempo era conspiracionista. Mas que vai ter agora o encontro deles em Brasília nesta quinta-feira. Ou seja, quem de fato são os defensores da democracia? Nós temos aqui pessoas integrantes do partido do PT, que até então teve uma presidente que aí sim era uma ex-terrorista, fazia parte do VA Palmares, pegava em armas para poder lutar contra militares. Isso para mim que eu considero de fato terrorista. Terrorista para mim é quem passa com tanques de guerra em cima da população, como Nicolás Maduro fez. Então, chega a ser pífio tentarem fazer aqui como se nós não estamos querendo fazer uma narrativa para poder tentar colocar o Bolsonaro na cadeia, não. Nós somos defensores da democracia. Por favor, no seu partido tem foice e martelo. O mesmo foice e martelo que matou milhões de pessoas, como Mao Tse Tung, em Camboja, com Pupó, matou várias pessoas. E agora vocês realmente estão querendo fazer uma CPMI para poder tentar levantar a moral da esquerda? Realmente é uma perda de tempo. Eu gostaria aqui, por fim, dizer que a gente precisa, como foi feito aqui desde o começo aqui dessa CPMI, fazer realmente um trabalho não somente de narrativas, mas de buscar a verdade. Eu realmente estou bastante interessado em saber quem foi omisso durante aqueles dias. Agora,
falar para mim de que pessoas que há 1 mês, há 2 meses atrás, tiveram conversas privadas em WhatsApp, isso está correlacionado a um possível golpe que nunca aconteceu, é no mínimo subestimar a inteligência de todo mundo que está aqui. Até mesmo porque eu vejo que a nossa democracia não é tão frágil a ponto de uma conversa de WhatsApp conseguir impedir um pleito eleitoral. Agora, não me venham querer fazer com que a indignação individual de cada um, a opinião de cada um, faça ou se gere um crime. Pelo contrário, cada brasileiro tem a sua opinião. Enquanto uns aqui acreditam que o Lula é o pai dos pobres, eu acredito que ele seja um bandido, desonesto, mau caráter. E cada um com a sua opinião. Então, portanto, que a partir de hoje, né, eu acredito que é um apelo que a gente realmente chama pessoas que tenham a ver com a CPMI do dia 8. Caso contrário, abram uma CPMI paralela, como alguns 3 patetas fizeram, para poder realmente averiguar coisas passadas. Agora, ficar aqui trazendo pessoas para poder serem futurologistas, o que aconteceria se Bolsonaro tivesse respondido? O que aconteceria se o coronel fulano tivesse feito isso? Realmente é uma perda de tempo para a nossa democracia e para os trabalhos aqui, o andamento dessa comissão. Obrigado, presidente. Primeiro, que bem claro aqui, como eu falei na questão da CPMI, que eu vou defender só inocente. Quem tiver errado vai ter que pagar. Eu sempre penso isso e o que eu falei eu vou praticar. Então eu queria falar na situação do comandante que está aqui hoje, o senhor que está aqui hoje aqui, que ele errou. Que fique claro isso, não vou passar pano. Né? Até escutei de um deputado aqui, que é pastor também, dizendo que nós não seríamos solidários. Solidário com coisa errada, eu não vou ser solidário. Jamais serei. Está aqui o pastor Marcos Feliciano, está aqui. Esse pastor aqui, o que estava aqui, até não está aqui, mas é solidário a estupro, é solidário a aborto, é solidário um monte de coisa, solidário ao Maduro. Então você não seria solidário a coisa errada, não, que fique claro isso aqui. Sabe, agora eu queria fazer, porque eu penso o seguinte, na situação do comandante existe a questão de querer errar e de errar. Ele queria errar. Falar que ele não queria errar, não vou passar pano aqui, não, porque ele queria errar. E fique claro isso. E eu queria aqui mostrar uma situação, pastor Marcos Feliciano, que o senhor vai entender comigo, quem fiscaliza a consciência do ser humano, o único que consegue fazer isso se chama Deus. Nós não conseguimos fiscalizar a consciência do ser humano. É impossível isso acontecer. Vou te dar um exemplo. Eu sou seu assessor, está fazendo agora essa época de frio, aí eu pego, eu sou assessor do Marcos Feliciano, não vou falar nada para ele, vou atrás ali de buscar os empresários para poder me dar dinheiro, para me falar que eu vou comprar cobertor, vou comprar agasalho, não compro nada, passa 6 meses depois, sou investigado e descobre que o assessor Cleitinho, que é do Marcos Feliciano, está fazendo coisa errada. E aonde que ele sabia disso? Sabia de nada. Então as perguntas que eu quero fazer aqui, para tirar essa narrativa da questão do presidente Bolsonaro. Porque por mais que o Bolsonaro tenha apoiadores, tenha deputados que apoiem, o Bolsonaro consegue fiscalizar quase 60 milhões de eleitores, não, gente? Não tem como eu fazer isso, não. Então a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, o senhor fez isso como comandante ou como pessoa na questão das mensagens? Eu fiz como pessoa. Como pessoa. Você como comandante, como pessoa, você teve alguma ligação com o presidente Bolsonaro, encontro, conversas, nessa época que terminou a eleição, até o dia 8? O único encontro que eu tive com o Bolsonaro foi no dia meia dúzia de junho de 2020, quando eu era comandante do CGMF. Nenhum. Então vamos acabar com essa narrativa covarde de ficar colocando que o Bolsonaro fez alguma coisa nesse ato dia 8, que é errado. Agora o senhor errou. Porque para mim ser de direita é fazer direito. Diferente se fosse ao contrário, se fosse o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e tivesse essa questão do dia 8, tenho certeza que muitos estão aqui, estavam passando pano. Eu não vou passar pano para o senhor. O senhor, nas suas mensagens, o senhor foi totalmente errado. Aí eu queria te fazer uma pergunta também. O senhor concorda com as eleições de 2022? Sim. O senhor concorda com a eleição? Concordo com a eleição. O senhor concorda? O senhor não discordou da eleição, não? Não discordei da eleição. Então por que você estava com essas mensagens ridículas pedindo intervenção? Senador, eu vou voltar a falar o que eu falei desde o início. Eu não estava pedindo intervenção, eu não queria golpe, eu não queria... Você está faltando com a verdade, está bem claro nas suas mensagens. Não faça isso. Deixa eu te falar uma coisa para o senhor, com todo respeito. Eu, quando era deputado estadual, meu pai me ensinou isso, seja homem, até quando você erra. Errar, todo mundo vai errar. Nós estamos aqui, eu jamais vou julgar e te crucificar. Porque Jesus, que é o maior de todos, quando esteve aqui, falou com ele, aquele que não errou, que atira a primeira pedra. Seja homem de falar que o senhor errou. O senhor, nesse momento, na questão das mensagens, o senhor errou. E eu, quando eu estou te falando, quando eu era deputado, fui votar um projeto, interpretando uma maneira, me equivoquei, votei de outro jeito. Aí um monte de gente me crucificou, cheguei, passei o final de semana orando, pedindo a Deus. Sabe o que eu fiz na terça-feira, quando tinha plenário? Subi e falei, gente, eu errei, não vou pedir perdão, porque eu não tive a intenção. Mas eu vou pedir desculpas pelo meu eleitor por ter interpretado de uma forma. Errar é humano. Nós somos seres humanos. Persistir no erro é bobagem. Então o senhor, como comandante das Forças Armadas, seja homem de falar assim, eu errei, pra gente encerrar isso aqui. Você errou. É isso que eu te peço. Porque de ser de direita e ser um cidadão que busca liberdade, um cidadão que busca democracia, jamais você vai ser a favor de ato de golpe. Então o que eu quero falar pra você aqui, que eu estou aqui para todo cidadão brasileiro, para defender o que é certo. O que é certo, o que é errado. Você errou. Então eu vou defender que é unânime, que eu acho que a CPI tem prerrogativa para isso, e aqui vale para todos, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é base, quem é oposição, unânime foi totalmente injustiçado. Ele tem que estar solto. É covardia fazer isso com ele. Vamos todos mundo aqui pedir um requerimento, aqui pedir ao Ministério da Justiça, ao Alexandre de Moraes, que solte unânime. Agora que o senhor tem a consciência de saber que você errou. A gente começa a consertar esse país aqui é através dos erros. Então, eu te falo de um fundo do coração, pelo seu pai, pela sua honra, pelo Brasil, fala assim, eu errei. Errar é humano. Seja homem de falar que errou. Muito obrigado. O senhor errou?
nas mensagens? Senador, eu volto a dizer, Tá gaguejando, faz não, fala que errou, vai ficar mais não, bonito não, pra nós. senador. Sou um comandante das Forças Armadas. Senador, Errar faz parte. senador, eu mandei as mensagens em nenhum momento com hipótese de golpe ou intervenção federal ou quebrar a democracia. Presidente, como eu falei sobre Jesus Cristo, Deus, que Ele é o único que sabe da consciência de cada um, da intenção do coração. Deus sabe do seu coração, da sua intenção. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Com a palavra, Presidente, o senador só pra- Magno Malta, que não estando presente vai para o final da fila. Presidente, só uma cooperação. Pois não, questão de ordem, deputado Rogério. Qual artigo? Presidente, é o artigo da questão de ordem o que diz respeito ao procedimento. Qual artigo? Qual o número do Só artigo? pode falar, os parlamentares, segundo o que nós aprovamos, deverão comparecer pessoalmente ao plenário, sendo vedada a assinatura por procuração assemelhada. Então, apenas aqueles que se inscrevem. Deputado, veja só, Então- o deputado Carlos Veras me perguntou também porque que o senador Cleitinho não estava inscrito e ele colocou. A senadora Damares cedeu seu lugar para o senador Cleitinho. Não fosse aceita essa posição pela mesa, a senadora ficaria ali. Quando eu passasse a palavra para ela, ela concederia uma parte ao senador Cleitinho, que teria direito da mesma forma aos 10 minutos, que a parte é possível. Então não há prejuízo para que a gente possa haver na substituição. Eu não vi prejuízo para ninguém, porque a senadora Damares deixou de falar para ceder o lugar. Agora também, eu acho que aqui a gente deve ter a política da boa convivência. Se o plenário achar que isso não deve se repetir em outra sessão, não tem problema, a mesa assume essa postura. Agora, eu não vejo prejuízo, porque a senadora poderia estar presente. Quando eu passasse a palavra para ela, ela imediatamente concederia uma parte e ele usaria todo o tempo dela. Presidente, Portanto, não há nenhum... Só presidente. Ó, peraí. queria terminar. Presidente, não fala, presidente. Queria terminar o raciocínio? Não, Vossa Excelência já concluiu. Não, deputado, Questão de senador. consenso. O senhor deu pro Rogério. Não, presidente, eu não falei ainda. Senador. Rogério, só- Depois eu falo com o senador, eu não tenho nada contra. Senador. Rogério, só- Senador. Espera. Senador. Senador. Senador, não é implicante. A mesa está conduzindo. Presidente, A mesa está... eu queria falar, senão eu vou ficar mal entendido. Senador. A mesa está tomando... Presidente, olha, eu vou explicar. Olha, desse jeito... Eu peço a Vossa Excelência se acalme, senador Cleitinho. Eu posso explicar, presidente? Eu peço que se acalme. Pois não, senador Presidente, Rogério. eu vou explicar, até para evitar que o senador fique nervoso à toa. Eu não estou implicando com Vossa Excelência. Tá sim. Não estou. Vossa Excelência escrevendo tem todo o direito de falar. É apenas que nós firmamos. Por favor, senador, eu não estou implicando vocês, nem estou brigando Vossa Excelência. É apenas algo regimental. Nós aprovamos, por todos e por unanimidade, qual seria o procedimento. E no procedimento, se diz que os parlamentares, para se inscrever, têm que comparecer pessoalmente ao plenário e fazer a inscrição. Isso é o que está no regimento. Então, não estou implicando com Vossa Excelência. Deixa eu só Olha, esse fato está concluído. Esse fato está concluído. Deixa eu só contar pra ele o que aconteceu. Ô, deputado, eu não vou permitir isso. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Deputado, eu já entendi seu raciocínio. Eu quero dizer a Vossa Excelência que na sessão passada, como nessa, eu permiti várias permutas de fala de senadores e deputados. Alguém que estava na frente quis passar para trás, quis passar para trás, desde que houvesse acordo. Pois não, deputado. Eu preciso concluir, porque se eu não concluir... Conclua para a gente passar a palavra para o próximo orador inscrito. Então, eu acho que isso aqui é evidente que não estava nos compromissos que nós fizemos. Se o entendimento de Vossa Excelência é que alguém pode se inscrever e passar para o outro, ou vira a regra, ou não vira. O que não pode é ter exceções que são formuladas a cada reunião, apenas isso. Mas se for regra, que todos podem se inscrever e passar para outro, então que se estabeleça que isso vale para todos. Por isso que não há nenhuma implicância. Quando a Soraya passou uma com o Rogério regra que seja Carvalho, ninguém comum, reclamou. apenas isso. Deputado, o que pode o mais, pode o menos. Se é possível que haja a permuta, obviamente que também é razoável que um senador ou um deputado possa ceder o seu tempo, até porque o aparte é possível. Mesmo que o aparte é possível, ele poderia dar uma parte, deputado. Daria no mesmo. Portanto, não há prejuízo para ninguém que está inscrito. Esse assunto está encerrado. Vamos passar para o próximo orador inscrito, deputado Maurício Marcon. Presidente, só para cooperar aqui com os trabalhos, não tem nada a ver com essa briga, porque os nobres advogados que acompanham aqui a nossa testemunha, e eu tenho percebido aqui ao longo dessa sessão, várias vezes, ao se comunicar com o depoente, está escrevendo no papelzinho. Então, assim, só para deixar claro que eles podem a qualquer momento falar, inclusive verbalmente, com o depoente, ele pode, inclusive, demorar nas suas respostas, então tem todo o direito de consultar os seus advogados, só para ficar... Tá bom? Só para ficar registrado isso. Com a palavra... Questão de ordem, presidente. A única pessoa que pode falar é a relatora e o depoente nesse momento. Então eu vou insistir, a gente tem mantido aqui uma ordem muito boa nessa CPMI. A gente sabe que não tem nenhuma
nenhuma flexibilização dessa presidência para que as pessoas interrompam quem está falando. E eu insisto que mantenhamos esse mesmo clima. Senhor presidente, mas a fonte é a Polícia Federal? É um sigilo que a gente não tem acesso? Deputado André Fernandes, Vossa Excelência, quando falar, Vossa Excelência não tem direito de fazer esse tipo de interrupção, deputado. Ela pode falar fonte? Vossa Excelência não pode fazer essa interrupção, deputado. Vossa Excelência não pode fazer essa interrupção. Eu insisto, Vossa Excelência não faça essa interrupção. Tem obstrução. Cada um, deputado Rogério, da mesma forma, quem toma conta da presidência sou eu. Então eu quero pedir que todos se mantenham calados para que a relatora proceda à sua inscrição. Todos terão a palavra. Na hora que falar, cada um exige a fonte, reclama no que achar que está errado, mas, por enquanto, quem está com a palavra é a relatora, Elisiane Gama, por favor. Senhor presidente, eu vou ler mais uma vez aqui o que consta no documento 30 que é público. É bom os parlamentares debruçarem mais antes de vir para a comissão, sobretudo o parlamentar que questiona. Isso é um documento público e basta fazer a pesquisa que Vossa Excelência chegará aqui com a devida informação. Na verdade, está muito claro. Ele tem que dar a ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida. De modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do presidente. O que eu quero que o senhor coloque para a gente é que, da forma como o senhor conversa com o Mauro Cid, o senhor leva a crer que, se a atitude fosse comandada pelo presidente da República, ela seria legitimada. Então, eu queria que o senhor me explique, até porque o senhor tem conhecimento nessa área, até porque é um profissional da área, é um militar de carreira, então me explique como seria legitimado se fosse o presidente ou então o presidente da República que tomasse a decisão em relação a essa intervenção. Senhora relatora, eu queria só complementar, responder o que a senhora falou do golpe. A única mensagem em que aparece a palavra golpe não é mensagem minha, foi uma mensagem por mim recebida e eu em nenhum momento disse golpe. Em nenhum momento disse, então eu não consigo prever, imaginar como seria um golpe, porque em nenhum momento eu previ esse golpe. A minha missão, a minha intenção foi sempre fazer com que o coronel Cid entendesse que viria uma manifestação do presidente e aquela manifestação faria com que as pessoas retornassem às suas casas, o Brasil prosseguisse. Em nenhum momento eu defendi o golpe, senhora senadora. Na mensagem, de forma muito clara, o senhor disse que se não viesse pelas mãos do presidente, que seria, mas que se viesse pelas mãos do presidente, teria uma legitimidade. No dia 1º de janeiro, coronel, o senhor diz ao Mauro Cid, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. O que seria isso, vai ter que ser pelo povo mesmo? O senhor pode explicar para a gente? Vou explicar para a senhora, perdão. Vai ter que ser pelo povo mesmo, é o povo que vai ter que se conscientizar de que não haverá nenhuma manifestação. Por favor. É o povo... Eu insisto que a gente mantenha a ordem aqui na CPMI. O depoente está respondendo à relatora, todos vão ter direito a falar, todos vão ter direito a inquirir o depoente, mas eu peço que a gente mantenha a ordem, por favor. Posso continuar, presidente? Relatora, então, vir pelo povo, é o povo que vai ter que se conscientizar de que não virá nenhuma ordem presidencial, de que não será atendido naquilo que pleiteia e que terá que retornar para suas casas e fazer o Brasil continuar. Essa foi a minha intenção nessa frase. Me desculpa, coronel, mas não tem sentido, considerando o conteúdo das suas mensagens. Mais uma vez, eu quero colocar aqui o que o senhor digita do seu telefone. Então, ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. O senhor fala isso no dia 1º. Na sequência disso, 12 dias depois, nós temos aqui em Brasília uma manifestação destruidora, aonde carros foram quebrados, queimados, destruídos, houve tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, ainda com o povo, os manifestantes, né? Então, na sequência, no dia 24, a gente tem um ato terrível, que foi um ato de terrorista, tentativa clara de destruir um caminhão com 65 mil litros de combustível nas proximidades do aeroporto de Brasília. E aí nós temos no dia 8 que culminou com a invasão à sede dos 3 poderes. Ou seja, o senhor diz no dia 1º de dezembro, vai ser pelo povo mesmo. E na sequência disso você tem 3 grandes momentos na história brasileira, tristes, e que se sucedem, na verdade, a uma colocação que o senhor coloca para ele. Foi coincidência isso? Eu acho que foi coincidência, senadora. Pelo seguinte, a minha opinião era o Jean Lawande conversando com o Cid. Eu expressei minha opinião, agora o povo é que vai ter que retornar. Eu não tinha como influenciar o povo. Isso é muito importante, senhores senadores, deputados que entendam isso. A minha função é uma função burocrática. Eu tinha 4 subordinados. A única coisa que eu tinha contato com o Cid para entender o que estava acontecendo. Eu não tinha nem motivação, nem capacidade, nem força para fazer qualquer atentado, e muito menos motivar as pessoas a fazê-lo. Eu sim, senadora, concordo que isso foi uma coincidência. Tem que ser o quê?
Coronel, deixa eu falar aqui uma coisa para o senhor, com a devida tranquilidade e com o devido respeito. O senhor não pode infantilizar essa comissão. Aqui, como se diz no meu Maranhão, o mais besta conseguiu se eleger deputado federal e senador, senadora. Então, as colocações que Vossa Excelência coloca aqui, elas são totalmente incompatíveis com o conteúdo de mensagem que o senhor próprio escreveu. Aí vamos então mais a sequência. Sobre a questão vamos então mais a de ordem, sequência. presidente, não vou atrapalhar a relatora, só para dizer que na qualidade de testemunha, ele está sob juramento, tem que falar a verdade. Se não falar a verdade, se não quiser falar, que ele não fale. Mas... Obrigado, senador. Pode continuar. No dia 12, ou melhor, no dia 2 de dezembro do 12, e também no dia 7 de dezembro, o senhor fala com o Mauro Cid para o ex-presidente da República comandar. E aí então o senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. E aí então o Mauro Cid responde para o senhor, muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? Senadora, eu acredito que isso era minha opinião. Isso era minha opinião. A minha opinião, porque como eu disse para a senhora, aguardando uma manifestação do presidente para que as pessoas retornassem, essa ordem, manifestação, palavra, os acampamentos estavam em todo o Brasil. Então essa manifestação teria que acontecer, esse retorno aos lares, com o apoio de todas as forças públicas, inclusive o Exército Brasileiro. Então o Exército Brasileiro sendo empregado, as forças de segurança pública também para retirar as pessoas de suas casas, dos acampamentos e levar para suas casas. E quando eu disse que o Exército Brasileiro, essa fala foi muito infeliz minha, porque quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado, é uma opinião minha, mas eu acredito sim, que se o Presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte, a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro, porque o Exército Brasileiro, desde que eu entrei, eu sei que ele é disciplinado, ele é legalista, ele cumpre a hierarquia e a disciplina, isso eu fui muito infeliz. Ok? É uma opinião minha no calor da emoção, mas eu tenho certeza que se a ordem fosse dada, todas as instituições do país colaborariam para que aquelas pessoas voltassem à sua tranquilidade, ao seu... Não, mas vamos lá então especificamente sobre isso. Quando o senhor diz assim, olha, da divisão para baixo, a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está. O senhor está querendo dizer o quê? Que o senhor errou nessa colocação ou o senhor, na verdade, estava simplesmente dizendo, olha, o alto comando do Exército, na sua lógica de colocação, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras concorda com a situação de instabilidade, divisão para baixo, não. Não. Aí eu pergunto para o senhor, quem então, nesse alto comando do Exército Brasileiro, com qual deles, ou com quem deles, ou se com todos eles, o senhor tinha maior dificuldade de convencer para o apoiamento a uma intervenção, um golpe no país? Senhora senadora, eu volto a repetir, me perdoa se eu não fui entendido, essa colocação minha foi muito infeliz. Eu sou um simples coronel, conversando num grupo de WhatsApp com um amigo, não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Essa observação minha foi muito infeliz, porque eu não tenho contato com ninguém do alto comando. Então, fui infeliz, me arrependo, já disse isso aqui. A minha intenção é dizer que nessa colocação eu fui muito infeliz, não deveria tê-la feito, ok? E não posso, na minha condição de coronel, dizer o que pensa o alto comando. O alto comando é o responsável pela condução do Exército Brasileiro. Mas o senhor disse isso na mensagem. Mas eu disse para a senhora que eu me equivoquei, eu fui infeliz. Agora, outra coisa, coronel, o senhor, só para deixar aqui claro, o senhor não é uma pessoa simples. O senhor não pode nem mitigar, por exemplo, a sua posição. O senhor integra o Exército Brasileiro, o senhor integra o Estado-Maior em uma área que é uma área importante estratégica, que é exatamente a parte de projetos. Então, o senhor, na verdade, tem uma posição significativa dentro da composição das Forças Armadas Brasileiras. E eu vou seguir aqui ainda com mais questionamentos. No dia 21 de dezembro, Mauro Cid comunica em mensagem trocada com o senhor da seguinte forma: o general Heleno esteve aqui. O senhor responde, cumpriu o que falou que faria. Excelente. O que ele cumpriu? Ele falou o quê? Eu disse uma vez, senadora,
que estaria ao lado do presidente do primeiro ao último minuto do mandato. E naquele momento difícil foi o que aconteceu. Estava junto do presidente. Só entendeu? Perdão. Você pode repetir essa última, até para eu poder lhe apresentar um documento aqui que é importante? Ok. O general Heleno, ele disse a mim uma vez que ele estaria com o presidente da República em todos os momentos do seu governo, do primeiro ao último momento. Naquele momento difícil do presidente, o presidente estava triste, estava recluso, estava pensativo. O general Heleno estava com ele naquele momento, foi isso que eu disse, cumpriu a promessa. Mas ele foi cumprir a promessa em qual sentido? Em orientar, em dar apoio ao ex-presidente? Está o tempo todo, ele falou, está aqui. Eu falei, está o tempo todo. Quando ele dizia está aqui, ele estava onde? O general Heleno? Junto com o Cid, não sei se está aqui. Como o Cid, eu vou conjecturar se eu disser para a senhora. Quando ele fala, o general está aqui, estava com o Cid, junto com o presidente, o tempo todo, para poder apoiar o presidente. Presidente, obrigado, agradeço. Eu deixei bem claro na minha participação aqui nessa comissão que eu não iria proteger ninguém que fez coisas erradas. Eu acho que as responsabilidades têm que ser individualizadas. Aquelas pessoas que cometeram atos de violência, invadiram, depedraram prédios públicos, têm que ser punidas, claro, na medida das responsabilidades. O indivíduo que esteve aqui e que tentou colocar uma bomba tem que ser punido severamente. Já foi condenado, inclusive. Mas a grande questão é essa, a gente determinar as responsabilidades individuais de cada das pessoas. Eu faço uma ponderação inicial, presidente. Eu fui juiz por 22 anos. Eu interroguei Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, pedófilos, ladrões do dinheiro público. Mas eu tinha como praxe nos meus interrogatórios, e aqui não estou fazendo uma comparação do depoente a essas pessoas, mas eu sempre tratei todos com urbanidade. Chamava Fernandinho Beiramar de senhor. Faço apenas essa ponderação porque eu via em umas inquirições anteriores alguns dos parlamentares se dirigirem de maneira ofensiva, né, ao depoente. E não digo que o depoente não mereça alguma reprovação, mas quando se vai para esse lado pessoal, de baixo calão, ofensivo, não creio que é o melhor papel para se buscar extrair a verdade, porque afinal de contas é o que nós queremos aqui, buscar a verdade dos fatos. Nessa linha, aqui eu vou tomar a liberdade de acompanhar o senador Marcos Rogério. Não estive ontem, mas assisti alguns trechos do depoimento do coronel Naime. Eu não tenho acesso aos autos, não sei exatamente ali os motivos da prisão preventiva ou porque a demora dessa denúncia, mas o relato que ele fez, e abstraindo desse fato que eu não conheço todas as evidências, me pareceu bastante convincente. E aqui ficaria uma ponderação para que, passados os 5 meses sem denúncias, que fosse revisto, olhado novamente essa prisão preventiva, e faço isso aí. Sei que o ministro Alexandre é um juiz severo, mas é um juiz também que demonstrou já ponderação nos seus posicionamentos, e ficaria uma ponderação minha na linha do senador Marcos Rogério, que acho que é o papel dessa CPMI, individualizar responsabilidades e tratar todos com a devida justiça. Talvez essa prisão merece uma segunda olhada ali pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação ao depoimento hoje do coronel Lawand, coronel, eu também não estou convencido das suas explicações, com todo respeito, sobre as mensagens. Entendo quando se fazem perguntas de cunho acusatório, uma tentativa de autoproteção, do direito ao silêncio, até mesmo um encobrimento da total verdade ali sobre os fatos. Mas a minha questão, e aqui eu faço as perguntas, se o senhor quiser fique em silêncio, fique à vontade para isso, se nós podemos relacionar essas mensagens a condutas. Eu ouvi aqui, por exemplo, uma tentativa de relacioná-lo a essa tentativa de atentado à bomba. Mas ao que me consta, Vossa Senhoria não foi acusado e nem investigado naquele caso. Nós ouvimos até aqui os policiais, mas aí eu quero lhe perguntar diretamente, o senhor tem algum envolvimento nessa tentativa de atentado à bomba? Lamentável, deplorável que aconteceu aqui em Brasília? Nenhum, senador, nenhum. Existe alguma mensagem de Vossa Senhoria que o relaciona a esse atentado à bomba? Em hipótese alguma. Foi destacado aqui um outro ato lamentável, que foi a tentativa de depredação ou invasão do prédio da Polícia Federal, 12 de dezembro, salvo engano. O senhor tem algum envolvimento nesse ato? Não, senhor. O senhor é investigado nesse ato? Não, senhor. Existe alguma mensagem de Vossa Senhoria que o relaciona a esse ato específico? Não, senhor. Foi mencionado aqui o 8 de janeiro e o colega parlamentar que me precedeu fez uma pergunta direta, que a pergunta tem que ser feita. Onde é que o senhor estava em 8 de janeiro? Em casa, com a minha família. Em Brasília? Em Brasília. Existe alguma mensagem do senhor instigando a prática,
as invasões dos prédios públicos no 8 de janeiro? Não existe, senhor senador. Não existe nenhuma mensagem. Ainda nessa linha, e quero fazer algumas perguntas diretas ao senhor, o senhor deu algum apoio logístico aos acampamentos? Em hipótese alguma, senador. Eu coloquei à disposição todo o meu sigilo fiscal, bancário, telefônico. O senhor tem essas mensagens que eu já disse. Eu acho elas lamentáveis, reprováveis e, sinceramente, não me convenci pela sua história a respeito delas. Mas a indagação que eu faço, o senhor chegou em algum momento a mobilizar tropas ou convocar uma sublevação para a prática de um golpe de Estado no Brasil? Não, senhor senador. O senhor não convocou soldados, cabos, capitães, tenentes não, senhor senador. Para uma marcha? Não, senhor. Eu ouvi aqui um colega que me precedeu dizendo que o senhor estava em curso em alguns artigos lá do Código Penal que tratam da proteção do Estado Democrático de Direito. E, de fato, existem esses artigos. Mas todos eles, o que eles dizem? O 359, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado de Direito. Tentar, 359M, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo instituído. O senhor praticou alguma violência ou grave ameaça contra o Estado de Direito ou contra o governo instituído? Alguma conduta do senhor? Não, senhor. Nós não vamos ser surpreendidos por novas mensagens do senhor? Não, senhor. Certeza absoluta. Apontando o senhor como envolvido no atentado à bomba, no ataque ao prédio da Polícia Federal ou no 8 de janeiro? Não, senhor. Nada me liga a qualquer fato desses. Uma das suas últimas mensagens, no 21 de dezembro de 2022, o senhor teria mandado ao Coronel Cid, Tenente Coronel, soube agora que não vai sair nada. Existem mensagens posteriores do senhor? Ou o senhor se envolveu após essa mensagem em alguma tentativa de instigação, de golpe do Estado, ou a prática de violência, ou a prática de grave ameaça contra o governo eleito? Não, senhor senador. Não existem mensagens. Satisfeito. Só para finalizar aqui, mais uma vez, eu vim para essa comissão para a gente poder elucidar a verdade e definir as responsabilidades. Quem cometeu crimes, invadiu, depredou, colocou bomba, ameaçou, tem que ser punido com rigor. Com rigor. Temos que apurar a possível omissão das autoridades constituídas, seja federais, distritais, quanto aos eventos do dia 8 de janeiro. Temos que apurar uma possível tentativa de obstrução da Justiça e de informações ao Congresso pelo que aconteceu depois. Temos um relatório da BIM com indicativos de fraude. Vamos ver se isso foi deliberado ou se foi alguma espécie de falha. Agora, nós precisamos sair de uma histeria e buscar responsabilizar pessoas pelos que elas eventualmente cogitaram, mas não puseram em prática. Só isso, senhor presidente. Presidente, só para iniciar aqui, a gente tem que dizer qual foi a maneira que a gente chegou nesse fato. E isso é importante. Ou pelo menos deveria ser em um Estado democrático de direito. Estamos hoje aqui falando de uma conversa que o coronel Lawande teve com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Cid. Hoje todo mundo tem acesso a essa conversa. Porque essa conversa estava dentro do celular do ajudante de ordem de Bolsonaro, Cid, e foi vazado pela Polícia Federal. Não pode ser vazado por outra pessoa, ou por outro órgão, ou outra instituição. Era a Polícia Federal que tocava e está aqui, o selozinho da Polícia Federal, inclusive. Marca d'água. Já me causa estranheza esse vazamento seletivo. Daqui a pouco eu volto a falar sobre a conversa. Mas esse vazamento seletivo é muito estranho, porque tem um coronel falando com o ajudante de ordens, desesperado. E aí eu não sei, e fica impossível de provar se o ajudante de ordem chegou a falar com Jair Bolsonaro. Eu, como ajudante de ordem de alguém, eu diria assim, olha, ele está tentando. Qual é o deputado aqui que não tem um assessor para dizer ou não? Ou qual é o deputado que não tem um assessor para dizer, olha, o deputado vai lutar por isso aí? Tem. É verdade. E aqui fica difícil da gente provar se o Cid chegou a falar com o Bolsonaro, mas nem é isso que eu estou falando ainda. É muito conveniente, senhor presidente. Pega uma conversa onde o Cid diz, vamos tentar,
Não tá fácil. É arriscado. E a gente não tem acesso à investigação completa, ou pelo menos a todas as conversas que tem no celular do Cid. Porque ao mesmo tempo que tinha alguém desesperado pedindo socorro, poderia ter outra pessoa dizendo: isso é uma aberração que está acontecendo dentro dos QGs. E o mesmo Cid poderia estar respondendo: concordo. O mesmo Cid poderia estar dizendo: realmente é uma cagada o que estão fazendo, é errado. Não tem como eu dizer, porque o vazamento foi seletivo. A gente só tem acesso ao que interessa ao governo, e é o que parece. E aí a gente volta mais. Por que é que a Polícia Federal está com o celular do Cid? Porque houve busca e apreensão e ele foi preso. Por quê? Por causa de uma suposta falsificação no seu cartão de vacina ou no cartão de vacina de Jair Bolsonaro. Mas dentro de qual inquérito? Dentro do inquérito das milícias digitais. Senhores, petistas também. Um inquérito para apurar milícia digital. Aí sai um braço, nada a ver. Opa, cartão de vacina. Prisão, e pega e quebra sigilo. Busca e apreensão, pega o telefone. Opa, outro bracinho. E isso tudo saindo de forma que ninguém entende como é que funciona. Ninguém sabe como é que se dá esses vazamentos. Aí desse bracinho, opa, uma conversa falando sobre uma suposta tentativa de golpe. Que mais uma vez eu aqui folheando não consegui entender a relação disso com o 8 de janeiro. Volto a sugerir. Abram uma CPMI ou CPI sobre a suposta tentativa de golpe que aconteceu ainda em 2022 do Exército, ou de parte do Exército. E eu não estou aqui para defender militar, eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para apurar a verdade. A CPMI está querendo saber sobre o 8 de janeiro. E a gente vai tratar com normalidade. A gente vai tratar com normalidade como foi que essas provas chegaram até nós. Senhor Coronel, sendo bem honesto, eu não acredito muito no que o senhor falou hoje aqui. Mas eu também não posso dizer que é mentira. Não posso. Se alguém quiser acreditar, que acredite. Aliás, tem gente que acredita que o Lula é honesto. Então isso aí é pessoal. Mas eu, particularmente, não acredito. Eu acredito sim na revolta de um ser humano, de um cidadão com o que está acontecendo com o Brasil. Eu acredito nessa tese. Eu acredito nessa tese onde você vê um bandido chegando ao poder. E aí sim faz sentido dizer entregamos para os bandidos. Eu concordo. O senhor precisa falar, eu falo por você. Eu concordo. Entregamos para um bandido. E hoje a gente vê aqui o bandido aparelhando os órgãos. Eu vejo isso, uma revolta popular que aconteceu com milhões de brasileiros. E eu entendo o seu posicionamento. Para quem está assistindo, eu entendo o posicionamento do coronel que aqui está. Sabe por quê? Porque ontem nessa CPMI a gente viu também um coronel da Polícia Militar do Distrito Federal preso há 5 meses sem sequer ter sido denunciado. É óbvio que ele não vai chegar aqui e vai dizer: eu queria um golpe, ou eu queria que os militares agissem, ou que eu não acho que Alexandre de Moraes seja um cara tão democrático. Ele não vai dizer isso. Ele não vai. Aliás, por muito menos, abriram investigação contra mim, prenderam o deputado federal, fizeram busca e apreensão dentro de gabinete de senador desse Senado. É claro que ele vai ter medo, é claro. É óbvio. Então, para o povo brasileiro entender, não está nítido que estamos em um estado de exceção? 5 meses, o coronel que aqui estava ontem, 5 meses preso e não foi sequer denunciado. O coronel que estava lá, em luta corporal com vândalo, preso há 5 meses. O general que estava servindo água para vândalo, não é nem investigado. Claro que ele vai ter medo. Agora, o que isso aí tem a ver com 8 de janeiro? Mais uma vez, senhor presidente, estão fugindo aqui do escopo, do fato determinado. Ah, não, mas porque tem uma... Não tem. Senhor coronel, vou fazer 2 perguntas. O senhor esteve no 8 de janeiro, naqueles ataques? Não, senhor. O senhor incentivou alguém a atacar os prédios? De jeito nenhum. Não, por mim já poderia se levantar e ir embora. É isso. Tem alguma comprovação que ele estava no 8 de janeiro? Tem algum vídeo? A nobre relatora ou algum parlamentar trouxe aqui algo que envolva ele com 8 de janeiro?
coronel, perdão, fazer o senhor perder seu tempo e ainda ficar ouvindo ameaça. Vai ser preso, vai ser preso. É difícil viver hoje no Brasil, é difícil. Porque se vai pra justiça, não é tão justo assim. Se vem pra uma comissão parlamentar de inquérito, também não são tão justos assim, fica difícil. Agora, pra finalizar, eu não tô entendendo também a narrativa que está se criando. O governo vem e diz o alto comando não compactuou. Cria-se a narrativa de que Bolsonaro queria, mas o alto comando não compactuou. Então, o corpo ali do Exército não compactuou com 8 de janeiro. Quem é que daria o golpe no 8 de janeiro? Porque, sei lá, não tinha o apoio do Legislativo. Então o Legislativo não ia tomar o poder. Não tinha o apoio do STF. Não ia termos um semipresidencialismo com interferência do STF, como foi dito em uma palestra internacional. Não tínhamos o apoio do Executivo contra os outros 2 poderes. E nem tínhamos o apoio do Exército. O que é que nós tínhamos? E quando eu falo nós, eu estou falando aqui como se fossem daqueles manifestantes que estavam lá. Desesperados. Eles iam dar o golpe ao lado de quem? O que é que eles iam fazer? Entraram, invadiram. E aí? Senhor presidente, até para uma melhor condução, e aqui vai uma fala mesmo direcionada para Vossa Excelência. Quando for falar para a imprensa, é uma sugestão, um pedido na verdade. Quando for falar para a imprensa, não chame os manifestantes de golpistas. Essa CPMI aqui é para apurar o que aconteceu. E quando o senhor chama de golpistas, aqueles que estavam se manifestando, parece que já temos um relatório final e uma decisão do que aconteceu. Ou então, se quiser falar, aqueles prováveis acabou o tempo, presidente. golpistas. Já acabou o tempo. Obrigado, senhor presidente.